Ah, agora conta você, vai, Giovana. O quê? Ah, não, eu me nego. Depois desse papo eu me nego. Imagina que a gente vai manchar essa live desse jeito. Não, mas eu quero saber exatamente como é que você agiria se seu filho estivesse tendo um barraco na internet por causa da namoradinha de 15 anos. Eu ia deixar, eu ia falar, meu, você é adolescente. Eu ia falar, só não engravida, tá? Porque você é muito novo. Então, agora, quanto à menina, se eu fosse mãe dessa menina, eu ia falar, vai estudar, minha filha, ao invés de você ficar brigando na internet por causa de macho com 15 anos de idade. Mas eu também não ia ficar muito assim, não. Eles são adolescentes, né? Deixa adolescente ser adolescente. Adolescente se preocupa com besteira mesmo. Você não ficaria brava se sua filha estivesse seguindo um cara no Dix? Não, claro que não. Coisa ridícula, claro que não. Claro que não. Porque a mulher ficou brava, né? Ficou brava lá. Que porque essa menina fica dando em cima dos namorados dos outros. Não, eu acho que gente velha que fica se intrometendo em briga de adolescente e fica xingando adolescentes e tal, a pessoa deve ter uma mentalidade pior do que a do adolescente. Porque uma pessoa velha, ela tem que ter a maturidade de se colocar no lugar dela e aconselhar uma pessoa mais nova. E não você falar de uma pessoa mais nova como se fosse o seu inimigo por causa ainda de briga de adolescente, de ciúmes de namorado. É uma coisa meio ridícula. Uma mulher dessa não tem que... Como que ela aconselha a filha dela diante dessa situação, sendo que ela mesma tá se expondo na internet e falando contra uma menina de 15 anos? Nossa, achei ridículo. Jamais. Pra quem não sabe, o Benício Huck, filho do Luciano Huck com a Angélica, tava namorando com a menina e essa menina tinha um grupinho de amigas e nesse grupinho de amigas tinha uma tal de Antonella. Essa Antonella aí é agora, né, conhecida na internet como talarica, porque ela fica dando em cima dos namoradinhos das colegas. Mas é o que elas alegam, né? Não dá pra saber se é verdade, porque seguir alguém no Instagram não significa nada, não significa que você tá dando em cima de uma pessoa. Então, os adolescentes também são radicais, né? Eles são, é todo exagero, né? E aí a mãe da menina vem, não, realmente, ela fez uma coisa horrível e não sei o quê. O que ela fez? Ela seguiu o cara no Instagram. Pelo amor de Deus, vai lavar louça, vai orientar sua filha, vai. Terrível. Eu não gostei da postura de ninguém. O que me chamou a atenção foi que a Angélica, ela curtiu um comentário. Do tipo assim, a família sempre muito discreta, Angélica nunca teve escândalo e tal. Pra uma menina chegar agora e querer fazer trend no TikTok com o nome da família. Hipocrisia, né? Porque outro dia ela tava falando de vibrador, que ela dava presente pra mãe dela, que era um vibrador. Não, e o pior, ela disse que usa o vibrador junto com o Luciano Huck. Agora só quem não sei que como, usa né? Quem, né? Fica a questão aí, né? Não, ela falou assim, ó. Que deixaria o Luciano Huck ter uma experiência com alguém. Que? Ai. Tipo, sabe aquele negócio passe livre sem culpa? Sei. Então, é isso. Ela falou isso. Aí, o Luciano Huck... Só que aí, quando eles começaram a falar, mas quem? Quem que você acha? Ela não podia falar o nome de ninguém. Porque todos os nomes que o pessoal falava lá, que a Giovanna Bank e a Fernanda Paes Leme falavam, ela conhecia. Não, gente, eu não posso não, sou amigo da mulher dele. Então, tem esse detalhe. Mas ela falou assim, de um passo livre de culpa pro Luciano Huck aprontar uma. Tipo assim... E pra ela também, mas assim, né? no nível Scarlett Johansson. Isso. E aí... Só que aí pra ela ia ter também. Só que aí no dela ela não quis falar quem era. A pergunta é... Com quem será que a Angélica tem de repente uma quedinha, né? Eu poderia jogar um nome aqui, mas eu prefiro não me expor tanto, porque vai que eles me processam, né? Vai que esse corte dá uma viralizada. Nunca dá pra confiar. Não, mas eu sei que ela namorou muitos anos com o César Filho, né? Não foi com o César Filho? Tem um outro também, que ela era bem apaixonadona. Mas enfim, é isso. O chat pode mandar aí, que é minha sugestão. Mas ela vive falando um monte de besteira, falando sobre dar vibrador para os outros, então, usar no marido nunca dela. Falou da Angélica envergonhando o próprio filho. Quando ele chega na escola e fala, porra, sua mãe tá metendo um vibrador pra dentro, não é?
Você imagina o que esses meninos sofreram no colégio. Meu Deus do céu. Muito pior do que a namorada dele fez de tirar satisfação sobre o tal do Dix, né? Que a menina seguiu o Dix do namorado dela. Muito pior. E ela sendo uma mulher velha fazendo isso. Uma mulher mais velha. Não tô falando que ela é velha, não é velha, ela é nova. A mãe a Duda, né? A Duda... aparecer a menina cobrando uma outra adolescente já é uma coisa terrível. Mas pior é a Angélica falar que dá o vibrador pro marido dela usar, né? Sim. Pra mim é muito pior. Porque assim, tudo bem, eu acho feio uma adolescente de 15 anos estar nessa briga toda por causa de um homem, por causa de um menino, por causa de um namorado. Mas você não acha que é porque são as duas ali? Tem uma coisa da rivalidade feminina, você sabe, né? Tem. Do tipo assim, esse cara aqui, se ele terminar com ela, será que ele gosta de namorar? Será que ele não namora comigo? E tal. E são duas menininhas, todas elas da mesma idade. Você não pode impedir alguém de pensar assim. Você não pode querer impedir alguém de pensar assim. Mas claro que uma adolescente de 15 anos não vai ter essa clareza, né? Porque tudo pra eles é muito, né? O adolescente, ele é muito, como fala, ele é muito intenso, né? Tudo é o fim do mundo. Ela tá apaixonada pelo menino, ela acha que ela vai se casar com ele. Eles têm o quê? 15, 16 anos. A probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? Se você for pensar. Mas, de qualquer forma, o adolescente, ele é intenso. Então, ela viu lá a menina seguindo o namorado dela, achou que era o fim do mundo, motivo suficiente pra fazer um escândalo no hotel. Mas, assim, estamos falando, novamente, de adolescentes. Aí você vê mulheres mais velhas, de 40, 50 anos, se envolvendo e comprando toda essa ideia. Aí eu acho ridículo. A Duda mexeu com uma coisa que ela não sabia, que é a Angélica, a mãe. Né? Porque tava tudo certo. Eles estavam brigando, mas, mano, briga besta, daqui a pouco resolve. Mas aí entrou a Angélica na história lá com um comentário. E aí, mano, já deixou claro. Mas ela falou que foi a equipe dela que curtiu o comentário. Tá! Ela falou isso, foi sem querer. Eles estavam excluindo, sem querer curtiram. Não, eu tenho que anotar sempre. Eu preciso de algumas desculpas, às vezes, pra algumas coisas. Então, essa eu vou anotar. Essa é boa. Eu tava excluindo e aí eu curti sem querer. Exatamente. Mas aí depois, no dia seguinte, longe do outro. No dia seguinte, aparece lá o cara solteiro, né? Agora terminou. Falou que ele que terminou porque ele não gostou do escândalo que a namorada dele fez. Não, mas certo ele, porque essa menina é psicopata também. Né? Ela não é normal, não. Por quê? O cara é o filho do Luciano Huck. Já pensou se ela for brigar com todo mundo que segue ele? Não faz outra coisa. É que esse Dix é um negócio que não é da nossa geração. O Dix, ele é uma conta super privada apenas para amigos íntimos. Pra você adicionar, você tem que ter um convite pra você acessar vai lá e a segue. rede social? Não, é no Instagram mesmo. Ele tem uma conta privada que ele só abre pra amigos. Então, se você for lá e seguir essa pessoa, você estará sendo inconveniente, porque claramente aquela é uma conta apenas para melhores amigos. Eu não sabia disso. Ele aceitou? Era só recusar. O follow? Era só recusar. Ele não aceitou. Só que ele tirou um print e mandou pra namorada. Foi ele que caguetou. Foi ele que caguetou. Só que eu acho que ele não esperava que ela ia causar desse jeito, né? Não, mas sabe o que é o foda? Porque é o seguinte. Eles têm, às vezes, um trato de transparência, sabe? Então. Um trato de transparência. Tipo, tudo que acontece, eu tenho que te falar. Já vai que essa menina chega um dia e fala, pô, porque eu te segui lá no Dix, você não me aceitou com a namorada dele do lado? Então, ele tirou um print e mandou. Aí eu acho que ele não esperava que esse print iria causar todo esse caos. Porque no fim era só ele não aceitar, né? E aí eu acho que ele contou, sua amiga tá pedindo pra seguir o meu Dix. Mas eu deixo e tal. Mas é complicado, porque vamos supor que tem... Isso aconteceu muito da seguinte maneira. Tem, às vezes, pessoas que um não gosta do outro. Por algum motivo. Não vai com a cara. Não vai com a cara. Então, eu conversei isso uma vez com o Daniel, que é o cara é dono da FTW, né? A gente tava conversando sobre isso. Por exemplo, eu acabei de conhecer... acabei de conhecer o Daniel junto com a esposa dele, que tava aqui. Ele veio aqui, me conheceu e conheceu a minha esposa. Eu vou seguir o Daniel. Certo. Não vou seguir a esposa dele. Não? Não. Por quê? Não tenho alguma coisa pra conversar com ela? Não. Eu não vou seguir a esposa dele. Certo. A partir do momento que eu só vi cada os dois uma vez. Mas com ele eu tive uma conversa, ele participou do podcast e tal. Ele falou a mesma coisa. Todas as pessoas que ele conhece,
São, tipo, pessoas que têm muito dinheiro e tudo mais, mas eles têm um certo código que é mais ou menos assim. Você não são pessoas públicas, não são influenciadores e tal, é diferente. Você conversou com tal pessoa, você conheceu um casal ali, mas você segue o cara, você vai conversar com ele. Você tem alguma coisa pra falar, ou vamos se ver de novo, vamos fazer tal coisa? Você vai falar com o cara, você vai falar óbvio, com o cara. né? Você não vai ficar puxando assunto. Você não vai ficar mandando mensagem no mandando WhatsApp. mensagem, exatamente. Aí eu acho que o WhatsApp, eu me importo zero com essas coisas, na verdade. Mas assim, eu acho que o WhatsApp é um negócio mais pessoal mesmo. Agora, quanto a seguir no Instagram, gente, se o André estiver seguindo sei lá quem, eu não vou saber nunca, porque eu não olho, mas, não e me a mensagem interessa, que ele recebe... Não olho. Não, você não olha, mas e se ele recebe uma mensagem de uma pessoa específica que você não gosta? Não, se eu ficar sabendo... Você não ia querer que ele te contasse? Não, assim, ele poderia me contar. Seria bom se ele me contasse, né? O certo seria ele me contar se tem uma menina mandando mensagem pra ele. Ou então ele apenas excluir e deixar pra lá. O fato é, ele não poderia ficar trocando mensagem. Ah, tá. Então, entendeu? se ele excluir pra você, tá tranquilo. Se ele excluir e ignorar e não me contar só pra eu não ficar com ódio, aí tudo bem também. O que a gente não sabe também, ué. Aí, só que o negócio assim, ele não poderia ficar conversando, esse é o ponto. Agora eu não fico falando pra ele, você me fala se alguém te mandar mensagem, hein? Se alguém te seguir no Instagram, você me avisa. Gente, eu nem penso nisso, juro pra você, eu esqueço que isso existe. Eu acho que é porque também as nossas contas no Instagram são abertas, são contas públicas, são contas mais de informação do que de vida pessoal, né? Claro. Então eu não me ligo, eu me ligo zero nessas coisas, a gente tem zero problema com isso, André, graças a Deus. Menos um problema, né? Menos um problema. Acho que a gente não tem... Só se assim, se eu visse uma menina mandando mensagem no WhatsApp mas dele. O que eu acho que aconteceu no caso dela, não foi que uma menina pediu pra seguir, foi que a amiga dela, entre aspas, Uma conhecida dela. seguiu. Mas isso não é problema, gente. Se ela fosse madura, é que ela não é. Ela é uma menina de 15 anos. O namorado dela mandasse aquilo, ela ia dar risada e falar, recusa. Mas então, lembra o contexto de que ela tá famosa por dar em cima de namorado de todo mundo? Supostamente. Pelo que eu entendi, foi essa a história. Ela já tinha chegado e falado, essa menina aí fica dando em cima de todo mundo, fica tirando pra todo lado, tá desesperada, não sei. Nossa. Se acontecer alguma coisa, você me fala. Eu acho que ela previu essa história. Pode ser. Entendeu? Que é diferente. O que você tá falando, também concordo. Uhum. Porra, paranoia, não sei o que, desnecessário, óbvio. Mas tem uma pessoa que às vezes você... Porra, tem alguma coisa errada. Um radar ali tá pitando e tal. Certo. E a menina pegou e falou, se acontecer alguma coisa, você me fala. E no dia seguinte, sei lá, a menina começa a seguir o cara. Ai, mas eu acho que tirar a satisfação é uma coisa tão desnecessária, porque a fidelidade tem que partir do namorado dela e não da outra. Se a outra tem interesse no namorado dela, problema dela. Sim. Nada vai acontecer uma vez que o seu namorado for uma pessoa fiel. Se ele for uma pessoa fiel, nada vai acontecer. Então, para que você vai ir lá se desgastar com uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o relacionamento? Fala com seu marido, se você tem confiança nele, você não precisa brigar com uma possível amante, entendeu? Porque ela não vai existir uma vez que você namora um cara fiel. Agora, se ele não for um cara fiel, você vai ter que ficar se preocupando com mulheres que se aproximam dele. E aí também eu acho um desgaste horroroso. Os caras estão concordando aqui, a ideia de... Isso é óbvio. Não é porque... Não dá porquê de seguir a esposa. Pois é. Júnior tem toda a razão. Acredito que nos assuntos... O marido dela, exatamente. Tipo assim, uma coisa é você já conhecia a pessoa antes de namorar, ou você tem um contato com ela porque vocês trabalham juntos. Ciúme de colega de trabalho é complicado. Porque não, isso aí não dá. você vai monitorar uma mensagem de trabalho. Não dá. Não, eu acho que assim, o homem, ele não tem que ter... Se você tem aí, você me desculpa, que aí eu vou estar dando uma gafe aqui, que é uma coisa que eu faço muito. Eu acho que o homem não tem que ter melhor amiga, o homem casado, o homem que namora. Tá. Não tem que ficar de papinho com amiga. Se você... porque eu tô desabafando com a minha amiga. Se o André viesse com essa história, eu ia falar... Escuta aqui, querido. Você casou comigo pra quê, então? Você tem que se relacionar com ela. Pra mim, homem comprometido não tem amiga, não tem melhor amiga. Da mesma forma que eu não vou ficar desabafando com outro homem aqui no meu WhatsApp. O que eu tiver que falar, eu vou falar com meu marido, eu vou desabafar com ele, eu vou conversar com ele. Eu tenho ele, pra que eu preciso de um melhor amigo conversando? Esse negócio de, não, meu melhor amigo vai vir aqui enquanto você estiver trabalhando. Gente,
Eu não aceitaria, mas isso é uma coisa que não existe no nosso É relacionamento. como diz o Emílio, né? Que nem criar galinha, né? O quê? Você cuida, mas às vezes dá vontade de comer. Ai, que horror!